Questão 40. Mostrar que limite de f de x quando x tende a igual a L, se e somente se os limites laterais existem e são iguais, né? Esse teorema a gente usou demais nos exercícios anteriores. Agora a gente vai provar que realmente ele é válido e usando a definição, né? A ideia é provar esse teorema usando a definição. Primeiro vamos pensar na ida. O que eu quero dizer com isso? Se limite de f de x quando x tende a igual a L, então os limites laterais existem e são iguais. Tá, vamos pensar. Vamos pensar aqui, fazer um rascunho. O que eu devo mostrar? Eu devo mostrar o seguinte, olha, que dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que satisfaz as seguintes condições, esses dois limites que eu quero mostrar, né? Primeira condição é essa aqui, ó, a menos delta menor do que x, que é menor do que a, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon, né? Se isso aqui acontece, então o limite à esquerda existe vale L. Tá? Para mostrar que o limite à esquerda existe vale L, é esse aqui que eu tenho que mostrar, que dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero que cumpre essa condição. Agora, para mostrar que o limite à direita existe vale L, eu tenho que mostrar que, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero que satisfaz essa condição, ó. A menor do que x, que é menor do que a mais delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Pronto. Com isso aqui a gente mostra que o limite à esquerda é L, e com isso aqui a gente mostra que o limite à direita é L. Então tá. Vamos pensar logo na ida. Como é que a gente vai fazer isso? Inicialmente nós vamos considerar epsilon um real dado, né? Seja epsilon maior do que zero, um real dado. Um real dado. Agora eu vou usar a hipótese. Minha hipótese aqui é esse aqui, que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, como limite de f de x quando x tende a A é igual a L, como limite de f de x quando x tende a A é igual a L, então o que vai acontecer? Estou usando definição de limite. Existe delta maior do que zero, tal que ocorre o seguinte: zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. O que eu fiz agora? Estou apenas usando a definição. Ó. A minha hipótese na ida é que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então, se epsilon é um real maior que zero dado qualquer, significa que existe um delta maior que zero, tal que essa condição aqui é satisfeita. Tá? Estou usando apenas a definição aqui de limite. Bom, que mais? Como é que a gente pode escrever isso aqui, pessoal? Agora a ideia é usar as propriedades do módulo. Ó. Módulo de x menos a menor do que delta significa que o x menos a está variando de menos delta mais delta, propriedade dos módulos. Menos delta menor do que x menos a, que é menor do que delta. Agora você soma A em todos os membros aí e obtém A mais delta, A menos delta, melhor dizendo, A menos delta, menor do que X, que é menor do que A mais delta. Então, só vou reescrever isso aqui dessa maneira. Então, vamos botar assim, ó, ou seja, vou voltar para cá, ou seja, isso aqui, ó, menos A menos delta, A menos delta menor do que X, que é menor do que A mais delta, ainda que o X diferente de A. Por que o X diferente de A? Porque a gente tem aqui, ó, zero menor que módulo de X menos A. Então significa que esse módulo aqui não pode ser zero, então significa que o X não pode ser A, tá bom? Implica em que módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Pronto. O que eu fiz nessa passagem? Apenas escrevi essa condição aqui de outra forma, né, usando as propriedades do módulo. Tá? Em particular, olha o que a gente vai ter. Ó. Em particular, se isso aqui ocorre,
Então, isso aqui é válido também para A restrito no intervalo de A menos delta até A. O que eu quero dizer? Ó? Essa condição aqui é válida para todo x no intervalo de A menos delta até A mais delta. A ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui está o A, aqui está o A menos delta e aqui está o A mais delta. Essa condição aqui é válida em todo esse intervalo. Então, em particular, é válida nesse intervalinho aqui, ó, de A menos delta até A. Então, em particular, A menos delta menor do que x, que é menor do que A, implica módulo de f de x menos L menor do que y. Ó, é o que eu precisava aqui, tá vendo? Também, o que mais acontece? Se é válida nesse intervalinho, também é válida nesse intervalinho. Então tá. Então, em particular, acontece isso e isso aqui também, ó. E A menor do que x, que é menor do que A mais delta, que é o outro intervalo considerado aqui, ó, implica módulo de f de x menos L menor do que y. E aí eu acho que o objetivo está alcançado, né? Porque, dado um epsilon maior que zero qualquer, existe um delta, que é esse aqui, que satisfaz essa condição. A menos delta é menor que x, que é menor do que A, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Isso está mostrando que o limite à esquerda é L. Essa segunda parte aqui, ó, A menor que x, que é menor que A, mais delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Está mostrando que o limite à direita é L. E aí, acabou o problema, né? Então tá, vamos finalizar agora. Ponto aqui, vou colocar um ponto. E agora, ó, isso mostra que limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a limite de f de x quando x tende a A pela direita, que é igual a E. Acabou, a primeira parte está pronta. Agora vamos pensar na volta, né? O que a gente tem que mostrar? O seguinte, que se os limites laterais existem e são iguais a L, então o limite de f de x quando x tende a A também é igual a L. Então, vamos fazer um rascunho aqui, olha só. Dado um epsilon maior do que zero, né? Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que zero menor que módulo de x menos A, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon, né? Então, é isso aqui que eu tenho que mostrar. Mostrar que o limite de f de x quando x tende a A igual a L é equivalente a mostrar isso aqui, né? A definição de limite, né? Então tá. Então, vamos começar a demonstração. Agora, minha hipótese são que esses dois limites existem e são iguais. Muito bem. Então, seja epsilon maior do que zero, um real dado. Bom, agora como limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a limite de f de x quando x tende a A pela direita, que é igual a L, que mais? Existem, né? Existem Δ1 e Δ2 maiores do que zero, que cumpre as seguintes condições, ó, tais que, primeiro, vou pensar no limite à esquerda, tá? Tais que A menos Δ1 menor do que x, que é menor do que A, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Estou pensando no limite à esquerda, tá? Se o limite à esquerda vale L, então, dado o epsilon maior do que zero, existe o Δ1, estou considerando aqui o Δ1, tal que A menos Δ1 menor do que x, que é menor do que A, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Agora eu vou pensar no limite à direita, né? Considerando agora o Δ2. Existe Δ1 que satisfaz essa condição e Δ2 que satisfaz a seguinte condição, ó, A menor do que x, que é menor do que A mais Δ2, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Então tá, vamos pensar o que está acontecendo aqui? Pessoal, olha só.
Então, vou fazer um esquema aqui, ó. Aqui está o A, aqui vamos supor que esteja o A menos o delta1, e aqui vamos supor o A mais delta2, tá? Porque delta1 e delta2, em princípio, são diferentes. Mas essas duas coisas, essa condição e essa, vão ocorrer se eu tomar um intervalo de centro em A e raio o menor desses dois deltas. Ou seja, se eu considerar esse intervalinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, as duas condições ocorrem. Então, quando eu tomo um delta, né, que é o menor entre delta1 e delta2, as duas condições ocorrem ao mesmo tempo. Ah, então tá. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Tomando delta igual ao mínimo entre delta1 e delta2, mínimo entre delta1 e delta2, temos o seguinte. Olha o que a gente vai poder escrever. A menos delta menor do que x, que é menor do que A mais delta. E, logicamente, aqui o x diferente de A, né? E x diferente de A, porque nas duas condições o A não está sendo considerado, ó, menor do que A, e aqui, ó, A menor do que x. Então, x diferente de A implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Bom, mas essa escrita aqui, ó, A menos delta menor que x, que é menor do que A mais delta, e x diferente de A, é a mesma coisa que escrever o seguinte, ó, ou seja, vou apagar aqui embaixo agora, ou seja, o seguinte, 0 menor do que módulo de x menos A, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Aí eu acho que o problema acabou, né? Não era isso que eu precisava mostrar? A gente considerou um epsilon maior do que zero qualquer, exibiu um delta, que é o mínimo entre esses dois, que satisfaz essa condição. 0 menor que módulo de x menos A, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Isso mostra que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então tá aí provado para vocês um teorema importantíssimo que a gente usou aí nos problemas anteriores, né? O limite de f de x quando x tende a A é igual a L existe se, somente se, os laterais existem e são iguais, tá bom?